Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. Voltamos, 7 horas mais 42 minutos, estamos de volta com o seu Repórter Cultura, hora certa por aqui, 7h42, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921, sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado Chit, seu amigo perto de você. Olha, a Ótica Mercadão dos Óculos, na hora de comprar lentes e armações, o melhor preço e a melhor condição é no Mercadão dos Óculos, óculos de graus solares das mais variadas marcas. O Mercadão dos Óculos de Timbó aguarda a sua visita ali na Getúlio Vargas, 290, bem no centro da cidade. O WhatsApp é o 99214-6846. E olha, atenção para as novidades das lojas Hart. As lojas de Timbó foram unificadas. O atendimento com todos os segmentos está na loja da Getúlio Vargas, em frente ao Bradesco, no centro da cidade. Agora você encontra em uma só loja todas estas opções: móveis, eletrodomésticos, brinquedos e esportes. Em breve, mais novidades. Lojas Hart, há 26 anos, fazendo história na cidade de Timbó. Olha, chegou a hora do Política com Pimenta, já estamos com os nossos comentaristas apostos para começar o nosso Política com Pimenta de hoje. Cumprimentando aí meu amigo Osmar Bento Campreguer. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia ao Lori e bom dia aos nossos ouvintes. Júlio Redel, um abraço para você, seja bem-vindo. Bom dia, né? Bom dia, Odair, Osmar, Aldori, equipe da rádio, né? E essa nossa querida audiência. Tudo bem, primeiro tema do nosso Política com Pimenta de hoje, repercutiu bastante aí nas redes sociais, na mídia de maneira geral, declarações neste final de semana do Papa a uma televisão argentina, uma entrevista que ele concedeu aí na televisão argentina, e dentre outros assuntos, o Papa falou a respeito do Lula e da Dilma. Sobre o Lula, que ele foi condenado sem provas, e sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff, que ela sofreu impeachment mesmo sendo inocente. Uma mulher de mãos limpas, mulher excelente, disse o pontífice logo após de falar sobre o Lula, meu querido Júlio Redel. Vamos lá. No último dia 2 de abril, né, se passaram aí 18 anos desde a morte do nosso querido João Paulo II, né, que esteve aí, liderou e esteve à frente da Igreja Católica pelos últimos 27 anos na época, né? Então, assim, de lá para cá, a gente não teve nenhum outro Papa que conseguisse buscar, cativar e representar a Igreja como João Paulo II, seja por seu carisma, seja pela sua liderança política. Não é de hoje que a gente já evidencia, né, algumas declarações do Papa Francisco com esse viés um pouquinho mais ideológico à esquerda, né? Isso, claro, se justifica porque as próprias causas sociais da Igreja, né, o próprio Papa tem esse olhar aí mais progressista. O progressismo que ganhou ascensão lá no século XVII, XVIII, justamente com o iluminismo. Mas voltando aí ao tema, o Papa ele pode dizer tudo o que ele quiser, quer dizer, ou quase tudo, né? Só que dizer que o Lula é inocente e a Dilma tinha as mãos limpas, aí já é um pouquinho demais, né? Dizer que foi condenada sem prova, né? Só faltou ele usar aquele jargão de que foi golpe. Só faltou isso. Pelo contrário, eu acho que eram tantas as provas que se tinham que analisar que esse prazo prescreveu, né? A gente não consegue explicar isso para um cidadão comum de como é que hoje a gente tem um presidente da República com todo aquele histórico, né? Só porque foi julgado no lugar errado, né? O crime cometeu, mas não foi no lugar certo, né? O CEP estava errado do processo, mais ou menos isso. O Lula ganhou um imóvel que, na verdade, não era dele, e depois que terminou o processo, ele quis entrar na justiça pegar o imóvel de volta, né? É mais ou menos isso. O Papa, quando ele quer comparar Lula, né, parece-me, né, quer comparar Lula e Dilma àquela mulher, né, pega em adultério, lá descrito no Evangelho de João, né, quando mestres da lei e os fariseus foram condenados, né, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mais ou menos isso. O problema é que Lula hoje ele está pecando de novo, né, ele está fazendo todo esse alvoroço aí para complicar a nossa vida, né? Infelizmente,
O problema do Lula é se manter, e aí eu acho que o Papa Francisco ele tem que ficar um pouco mais atento a como é que está a situação do seu próprio país, né? A Argentina. A Argentina hoje vem amargando aí uma inflação de 102%, né? Só no último mês já chegou a 6,6%, isso no mês. A gente está tendo isso agora num ano, né? A média dos últimos meses. Então a situação está bem complicada na Argentina e o Lula e o Papa ainda vem querer tirar casquinha aqui dentro do nosso país, né? É uma situação bem complicada. Hoje a Argentina tem aí mais de 40% das pessoas vivendo aí numa linha de pobreza, né? E as contas aí não estão fechando. Assim como a gente tem um ponto muito negativo dentro da próprio Brasil também. Então eu acho que esse comentário realmente foi muito infeliz, né? Não vou falar um pouquinho mais porque a gente está na Semana Santa e capaz de não ser abençoado na Páscoa, né? Vou ter que se confessar aí na quinta-feira. O Osmar Campreguer, sua opinião sobre esses comentários do Papa. O Papa, ele não está todo errado, não. Ele pode ter uma opinião, ele pode ser um Papa progressista, sim. O Lula, eu não diria que ele é inocente, mas que as provas que o condenou são frágeis, muito frágeis, que qualquer pessoa comum não seria condenado, isso é um fato. Eu não vou dizer que o Lula é inocente, mas as provas que foram apresentadas lá do Triplex foi uma gambiarra jurídica, feita por um político que estava como juiz naquele momento, que queria favorecer outro grupo para tirar o Lula do poder. Se isso é bom ou não, eu não vou discutir, mas esse é o fato. Lula foi julgado por um juiz que era um político que queria favorecer outro grupo de interessados, que impediu ele de concorrer e que posteriormente deixou o cargo de juiz para ser ministro do outro grupo que ele favoreceu. Eu não estou dizendo que o Lula é inocente, estou dizendo que o Lula foi condenado porque sem provas, por um processo feito cheio de gambiarra, onde promotoria e juiz andaram tabelando, era um centroavante e meia esquerda e meia direita, um tabelava para o outro chutar. Então, a questão de sem prova é uma realidade. Que o Lula é inocente, eu acho que não. Acho que tem muita coisa que ele podia ter se condenado por muitas outras coisas, se tivesse sido feito o processo legal. Provavelmente, ele não estaria aí presidente se fosse feito o processo da forma correta. Mas como o objetivo era tirar ele da eleição, ele foi condenado com provas muito frágeis, muito sem fundamento. Então, isso é uma realidade. Com relação a Dilma, ela, de fato, é uma pessoa de mãos limpas, que não tem um senão contra ela, só que é ruim de serviço. Isso é uma realidade. A Dilma foi condenada não porque ela foi culpada, arrumaram um problema ali para tirar do poder, porque o impeachment não é um julgamento técnico, é um julgamento político. Ela foi tirada porque o Brasil estava quebrado e estava piorando muito mais na mão dela. Então, foi encontrado um problema ali, ela não concordou em pactuar com um grupo que podia mantê-la no poder, esse grupo se afastou dela e retirou ela do poder. Da mesma forma, nosso ex-presidente, faltando 1 ou 2 anos para o mandato, ele fez acordo com o Centrão e todo mundo seguiu feliz até o final do mandato, porque se ele rompesse com o Centrão, ele corria perigo do impeachment. Então, foi isso que aconteceu com a Dilma. Ela não foi apresentado nada de culpa, apenas ela saiu porque o Brasil estava muito ruim e com menos de 10% de popularidade, não há presidente que se mantenha no poder. Essa foi a culpa dela. Eu diria que a Dilma não é culpada, ela foi incompetente. Esse é o maior problema dela. Isso levou ela à perda do mandato. Agora, dizer que ela tem algum ato de corrupção é muito frágil e foi um julgamento político. O impeachment é isso. Muito bem, essas são as opiniões aí sobre esse comentário do Papa Francisco. E agora, o seguinte, o nosso segundo tema de hoje é uma conversa que, entre aspas, vazou aí para as redes sociais, uma conversa, olhem só, do Datena com
sabe quem? Com Guilherme Boulos, logo o Datena, né? Esse mesmo que fala duro aí contra a criminalidade, falando aí com o Boulos para ser vice do Boulos, diz que Boulos precisa peitar o Lula. Olha só, incentivando o Boulos, que é apoiador do presidente, a peitar o Lula e sair da chapa sem o PT, até para não cair junto com o Lula num eventual fracasso econômico. Ou seja, já está fazendo previsões econômicas. Inclusive, o Boulos concordou com essa fala aí do Datena. E falou de Fidel Castro. Enfim, o Osmar, como é que você avalia essa conversa e esse vazamento, entre aspas? Bom, eu acho que os vazamentos, eles são indevidos, e o comentário do Datena é um comentário de como ele fala pelos cotovelos, e ele já foi candidato da direita, do centro, da ponta esquerda, então ele é candidato, o Datena não tem exatamente uma ideologia, ele se propôs a ser candidato, a última vez era para ele ser candidato a senador, me parece, que depois ele refugou, então o Datena está sempre aí. Eu não vejo com importância assim, eu vejo fala ser importante. Eu queria só aqui fazer uma separação. Essa semana alguém me mandou a reportar, mandou o YouTube lá da presença do ministro Dino na Câmara de Deputados para uma explicação lá que ele deu. E ali eu fiquei assim, estarrecido com a baixa qualidade do nosso Congresso. Os congressistas aqui foram destruídos pelo Dina. E, particularmente, a nossa deputada Caroline de Tone saiu de lá destruída. O deputado Nicolas Idem e outros 2 deputados levaram uma surra do ministro. Por quê? Porque eles são absolutamente ignorantes em termos de Constituição. O que esse povo fala é um absurdo. A qualidade das pessoas que estão nos representando, pessoas absolutamente ignorantes, que se atêm a qualquer ponto para tentar fazer um debate. E eles foram destruídos, tratorados pelo ministro. Voltando ao Datena, eu acho que ele, de fato, fala pelos cotovelos. Então, eu não vejo como levar em consideração muito o que ele fala, porque daqui a pouco ele está falando isso do Bolsonaro ou de outro candidato, então ele fala mesmo pelos cotovelos. Júlio, sua opinião aí sobre esse vídeo e sobre esse posicionamento, essa união Boulos mais Datena. Olha, como meu colega já disse, né, o Datena já jogou em tudo quanto já foi candidato, né, em tudo quanto é lado, né? Então, eu só acho, eu não sei de que horário que foi aquela declaração, né, mas pelo que eu observei no videozinho ali, o vinho já estava no fim, né? Já tinha acabado, né? Fora aquelas latinhas de cerveja da Spaten. Então, eles não tomam qualquer coisa, né? Essa é a elite da esquerda. Mas, assim, com relação às declarações, não tem nada de novo, tá? Esse é o cenário político, eles já estão se antecipando ao que vai acontecer, porque hoje o PT não tem candidato a presidente da República em 2026, ou seja, a esquerda, na verdade, não tem um candidato à presidência da República em 2026. Então, eles têm que começar a se organizar e nada mais justo, né? O Datena está procurando o seu espaço. Assim como ele fez essa conversa com o Boulos, ele deve estar fazendo essa conversa com outros aliados também, com outros amigos, né? Vamos dizer assim, e buscando essa oportunidade. Hoje, o atual presidente da República, ele está falando tanta porcaria que o pessoal que está próximo dele está achando que ele está ficando gagá. E a oportunidade está aí. A oportunidade vem em 2026 e vai ser fortalecida com as próprias eleições municipais. Quem bobear vai perder essa oportunidade. E é isso que o próprio Datena está fazendo. Ele está buscando o seu espaço para tentar buscar aí, não digo na própria majoritária, vai tentar como vice, mas no final das contas aceita aí um ministério. Com certeza esse é o interesse dele. Muito bem, olha, a gente vai para o nosso último tema, rapidinho aqui, para a gente fechar o nosso Política com Pimenta de hoje. A gente tem feito aí uma série de enquetes e entrevistas aqui na nossa programação, repercutindo a política timboense. Nessa semana a gente está falando com ex-prefeitos
e começamos amanhã a nossa série de entrevistas com o Valdir Ladelf, que vai estar dando uma entrevista falando lá da sua época, da sua gestão, a sua perspectiva para o futuro de Timbó. E a gente começou ontem com esse tema, olhando para o passado, construindo nosso futuro, e a gente pediu aí sobre os 5 ex-prefeitos da nossa cidade e pediu para a nossa audiência qual foi aquele que teve a mais relevância. A gente sabe que todo prefeito, né, que passa pela cidade, alguma relevância ele sempre tem, deixa alguma marca, enfim. E aí a gente pediu para as pessoas aí, então, qual foi dos 5 últimos prefeitos que passaram pela nossa cidade, pelo nosso município, que teve a gestão mais relevante. A gente botou lá o Laércio Schuster, que passou por 2 gestões aqui na cidade, o Oscar Schneider, o Valdir Ladelf, 2 vezes também prefeito, o Juvencio Schlomp e o Domingo Walter, que foram então os últimos 5 prefeitos. Na nossa enquete aqui, destacaram-se o Laércio Schuster e o Valdir Ladelf, Júlio. Então, assim, se hoje nós temos uma educação, uma cultura e esse povo empreendedor, é por causa todos esses prefeitos que passaram, né? Hoje a gente pode se orgulhar que a gente não teve nenhum prefeito de esquerda, né? Apesar que nós tivemos aí vice-prefeitos de esquerda. Mas o que me chamou a atenção, acho que desde o Domingo Walter, que teve um bom percentual ali, que se eu não me engano chegou em terceiro, Isso. A gente consegue colocar que, assim, é um período que aconteceu lá em 89. Ou seja, se a pessoa hoje tem 20 anos, né, ela pegou a eleição, ela nasceu lá no período do Oscar, né? Se ela tem 30, ela pegou lá no finalzinho do Juvencio. Então, quer queira que não, já é um bom tempo, né, para as pessoas lembrarem de tudo que foi feito pelos prefeitos passados. Então, cabe lembrar aí que, né, desde que eu pego um pouquinho ali a parte do Juvencio, né, que teve aí algumas questões mais complicadas no mandato dele, teve os 2 mandatos do Valdir Ladelf, né, o Valdir que pegou aí a prefeitura totalmente quebrada, que na época conta-se as histórias que justamente teve que colocar o seu CPF para conseguir crédito para comprar equipamento e coisas para a prefeitura lá no começo, que conseguiu, nesses 2 mandatos, recuperar a prefeitura. Tivemos na sequência aí o Oscar, que não conseguiu dar continuidade, infelizmente, por umas questões, talvez, de gestão, de controle de equipe, de pensamento, de alinhamento ideológico também, né? E aí nós tivemos o Laércio, né? Fez bastante coisa também, se elegeu aí sim com um discurso um pouquinho populista. Eu acho que o Laércio hoje ele é meio da Atena, né? Como a gente falou antes, né? Ele se elegeu pelo PP, depois foi deputado pelo PSB, né? O Partido Socialista, e aí agora está indo para o PL, que é um partido de direita. Então esse também já jogou em tudo quanto é canto dentro do jogo político. Laércio fez um bom mandato? Fez um bom mandato. Mérito somente dele? Não. Mérito de todo o funcionalismo público, que não permitiu que essas vertentes conseguissem estragar. O que eu vejo de negativo do Laércio é que ele trouxe algumas questões da velha política, algumas questões de perseguição que prejudicaram aos seus opositores, né? Seus opositores não devem ser tratados como inimigos. Pontos de vista diferentes, eles devem existir. Nós temos muitos bons nomes, como a gente já conversou na semana passada, que deverão disputar o pleito aí do próximo mandato a prefeito. Terminadas as eleições, a gente tem que se unir e não perseguir. Todas as pessoas têm alguma coisa e todos os candidatos vão ter algo que possa estarem contribuindo. Então, hoje a gente pode ver que, assim, novamente, né, se hoje Timbó está no ponto que está, é porque cada prefeito deixou aí a sua marca e o seu papel. Osmar Campreguer, seu comentário. Bom, como eu já passei por todas essas gestões, nós temos que levar em consideração 2 coisas. O Laércio e o Valdir, eles tiveram 2 mandatos, são 8 anos, então eles tiveram chance de fazer mais obras. E eu penso que depois da Constituição, os municípios começaram a ter outra visão sobre a gestão pública. Me lembro do Domingo Walter, me lembro de algumas obras dele, uma gestão tranquila, uma gestão pacificada. O Juvencio foi uma gestão conturbada, porque tiveram vários problemas, inclusive do impedimento dele.
E depois eu me lembro do Valdir. Para mim, o Valdir fez uma ótima gestão. E ele colocou calçamento, ele resolveu problemas que estavam muito tempo sem solução. Então, para mim, ele foi uma ótima gestão. Lembro do Oscar, que ele deu continuidade à gestão do Valdir, mas como ele ficou 4 anos, então não tem muitas obras em 4 anos. E, além disso, muitas coisas que o Valdir tinha feito tiveram que ser bancadas ou pagas, ou enfim, sobrou contas para o Oscar pagar. Vejo o prefeito Laércio também fez bastante obras, mas eu vejo as obras do Laércio muito mais tipo maquiagem, praças, coisas que para a população ver. Já o Valdir, ele fez obras estruturais, como esgotos, coisas mais úteis para a comunidade. E o Laércio, além de ter feito outras coisas boas, ele também fez praças, coisas que visualmente aparecem mais até do que o Valdir fez. Mas eu vejo assim que aqui em Timbó, as gestões elas foram continuando o trabalho delas, elas foram fazendo obras, elas foram progressivamente fazendo obras e fazendo melhorias contínuas. Então, eu acho isso, eu diria que as gestões estão plenamente aprovadas dentro da sua proposta. Então, acho que as gestões de Timbó são boas de forma em geral. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje. Estamos encerrando o nosso quadro bissemanal. Hoje, terça-feira, nossa galera volta a partir da quinta-feira, aí, às 7h30, por aí, para falar sobre política nacional e local também. Um abraço, Osmar, até na quinta. Abraço, Daír, abraço aos ouvintes, abraço ao Júlio e à equipe da Rádio Cultura. Júlio Redel, até na quinta-feira. Até na próxima quinta-feira, né? Um abraço ao Daír, ao Osmar, aos nossos queridos ouvintes aí. Nos encontramos na próxima quinta, então.